Como que você educa o seu filho? Porque parece que nós estamos em uma temporada de pais com certo tipo de educação duvidosa, e além da mãe que incentivou o bullying, além do pai que destruiu a Páscoa da própria filha de 7, 8 anos, a gente ainda tem uma mãe que enfiou o suco até não poder mais goela abaixo da própria filha para dar uma lição, sem nem pensar que ela poderia acabar indo no hospital por excesso de líquido. E sim, você pode ir pro hospital se você beber muito líquido de uma vez só. O VH da bolha descobriu isso de uma forma bem estranha. Mas enfim, vamos lá ver. O vídeo em questão é esse aqui, que foi a Joyce Cleia, né? Joyce Cleia que fez. E não foi só um vídeo, foi uma maratona de vídeos assim dela, porque foi tudo que aconteceu muito rápido. E ela fez questão de postar tudo na internet, filmado, então vamos ver por que esse vídeo está revoltando tanto a internet. Vamos lá. Minha filha estava me fazendo vergonha por causa de um suco capo. Ela não gosta daquele suco aqui em casa, não tomava, estragava. E lá na casa da tia dela, simplesmente falou que é o sonho dela tomar esse suco. Que eu não compro as coisas pra ela. A geladeira daqui de casa fosse igual a geladeira da tia dela. Porque não tinha aquele suco, aquele monte de coisa. Sendo que aqui em casa, a gente compra e ela não toma. Conversei com ela pra ela refletir sobre a vida. E se é o sonho dela, eu tô realizando o sonho dela. Eu vou mostrar pra vocês o sonho dela realizado. Não é pra ficar derramando. Que ela vai sair daqui só quando ela tomar todos esses aqui, ó. Todos. Ah, esse suco. Mano, todos os sucos têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Todos. 18. Caramba, mano. Sou uma ótima mãe pra realizar o sonho dela. Quer desistir, Luna? Quer desistir? Por que quer desistir? Se é o teu sonho, mais daqui, quando é o sonho da gente, a gente tem que realizar. Tu parou, foi, Luna? Tu parou, foi? Que foi? Não tá? Por que não? Já? Tá aí, ó. Agora não aguenta mais tomar. Tá chorando, tá passando mal. Eu obedeci. E a vergonha que tu me faz? Tô parado. Pois é. Tá o quê? Eu não tô aguentando. Tá não? Mas tu ainda vai mentir? Vai mentir ainda? Vai não, né? Agora você vai fazer, sabe o quê? Você vai tomar um banho. Tá? Pra você tomar o seu remédio e se deitar. Entendeu, Luna? O que acontece? Gente, eu queria saber o que acontece com os pais hoje em dia. Tipo, não é que isso é uma forma de educar legal. Você realmente colocou a sua filha em risco. Se uma pessoa beber 2 litros, uma pessoa adulta beber 2 litros de líquido de uma vez, ela pode acabar no hospital. Você tá colocando 1,5 litro, que é mais ou menos isso que tem, do que ela conseguiu tomar, né? Porque se você pegar todos os copos ali, tem facilmente uns 3 litros ali de bebida. Por uma criança que não deve aguentar nem o quê? 700, 800 ml por hora, que consegue filtrar. O que esses pais têm na cabeça? Eles querem educar ou eles querem voltar a não terem filhos? Não tô entendendo. Mas daí, gente, claro que não parou, né? Ainda tem mais, vocês acham? Ela fez uma maratona. Nossa, essa daí ela quis fazer assim. Já que é pra ter polêmica na internet, eu vou servir conteúdo polêmico. E daí, ó. Ela triste dizendo que quer desistir, e a pessoa ainda ri. Eu deixei ela parar, foi até o seu limite. Tu parou, foi, Luna? Tu parou, foi? Que foi? 1, 2, 3, Não tá? Por que não? 4. Já. Tu tomou só 6. Mano, quanto tem um suco capo? A mãe dela fez ela beber 1,2 litro de uma vez. Cara, pra um adulto, isso já é muito. Pra uma criança, ela poderia ter parado no hospital. Cara, por que as pessoas tá tendo filho no Brasil, velho? Por quê? Qual que é o sentido? Você quer torturar, fazer mal pro seu filho? Que ele vai parar no hospital, é isso? E não é nem que a criança fez uma coisa, nossa, ela roubou, ela pegou e fez uma coisa que fez a família perder dinheiro. Sabe? Não é nem que ela fez uma coisa grave, sabe? Gente. E daí, ainda veio querer zoar da cara do pessoal da internet. Essa criança veio odiar a mãe, ela sabendo do vídeo. Sério? Sério? Sério mesmo? Te mostrar, adivinha quanto? Tua mentira você viu, hein? A tua mentira. Tua mentira te sabia. Meu Deus, vai chorar. Viu, mano?
Tu acredita, mano? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. 5 milhões de... Eu sabia que ela ia te falar. Olha aí. Bora pegar o caminho. Gente, imagine a hora que ela se tocar, que ela tá com... Ela foi vista 5 milhões de vezes, com a mãe quase levando ela pro hospital. Dá um autógrafo, começar a fazer publi já, né, Luna? Já pode? Já Agora tu virou já blogueira. sabe, né, Luna? Só inventar mais outra mentira. Não, ela já aprendeu, Mentira né, é bom. Luna? Né, Luna? Mentir vai te deixar rica, minha filha. Oh, meu Deus do céu. Primeira viralizada a gente nunca esquece. A meu foi pra me esconder. Gente, os pais, eles estão muito sem noção. Eles estão capazes de fazer tudo só pra ganhar like na internet. Cara, é um filho seu. Você tem a responsabilidade de cuidar dele. Não usar ele da maneira pra você ganhar dinheiro e foda-se. Cara, isso é muito errado. E óbvio que, além disso, né, como eu disse, uma maratona de vídeos, assim, só piora a situação. Ainda tô doente. Ela ainda quis, mano, mandar o pessoal, tipo, abaixa a bola aí, galera. Vocês viram aquele vídeo da menina tomando o suco capo? Pois é, a mãe sou eu. E eu tô vindo aqui, né, falar sobre o vídeo porque ele tomou uma proporção muito grande. Inclusive, eu quero agradecer as pessoas que estão elogiando, que estão apoiando. Tiveram, assim, muitos elogios e uma repercussão muito grande, positiva, graças a Deus. Mas, como nem Jesus agradou a todos e ninguém é obrigado a concordar com tudo, existe a parte das discordâncias, né? Defenda positivo. Você criar, literalmente, uma prova de que você colocou a vida da sua filha em risco é algo positivo? A gente não tá entendendo. Sério. Não tô entendendo. Calma que vamos, vai piorando, galera. Só piora aqui a situação. Acreditam que ainda existem pessoas que não deixam a mãe educar o próprio filho. Pasmem. Não, filha, vamos lá com calma. Educar o próprio filho é uma coisa. Utilizar-se do próprio filho de maneira a colocar a vida dele em risco apenas para ganhar likes na internet não é educar. Isso daí se chama negligência. E você criou uma prova e deixou pública. Que além de tudo, você ainda não pensou que alguém poderia te processar por isso. Porque pode. Alguém pode acionar o ECA. Mas não é possível que as pessoas não pensam. Cara, é por isso que a educação do Brasil tá tão ruim. Olha os pais hoje em dia. Sabe, é destruindo e traumatizando criança, é incentivando que o filho seja um asco da sociedade fazendo bullying, é utilizando da criança colocando a vida dela em risco só pra tirar like. Cara, tá difícil esse mês, viu? Olha, abril tá sendo um mês péssimo se você é uma criança no Brasil. Também fiquei assim. Eu sou a Jo, a mãe da menina do suco capo. Deixa eu contar pra vocês. Com uma repercussão muito grande, positiva, teve sim os que falavam de forma negativa. E são esses que eu vou rebater. Um total de 3 vídeos, gente. 3 vídeos somente. Né? Então a gente sabe que muitos pais Esse se é o identificaram, quarto. muitas mães se identificaram. Teve um professor aí que ele levou pra página dele, distorcendo completamente a situação. Me chamou de mãe violenta, de mãe agressiva, de mãe não sei o quê. E aí eu fiquei assim pensando. Será que o certo é você deixar o seu filho mentir ou tomar essa atitude? Não, o certo é você conversar com seu filho e não colocar a vida dele em risco fazendo seu filho quase parar no hospital. Porque ela tinha sérios riscos de parar no hospital. Aluna, porque ela já estava há umas semanas inventando muita mentira. Mentiras essas, inclusive, muito prejudiciais, tá? Mentiras sérias. E eu já havia conversado, já havia tirado o celular. Ela não tem rede social porque ela é uma criança. Não resolveu. Então eu tinha que tomar uma atitude, né? Uma coisa nós concordamos, eu também sou contra a agressão. Eu sou contra a agressão, mas eu quase deixei a minha filha no hospital só pra ensinar uma coisa pra ela. Incrível. Super contra a agressão. Assim como você, professor, principalmente, que foi o que mais falou, teve uma formação, eu quero te dizer que eu também tive, eu não sou uma mãe leiga, mas eu jamais vou deixar um filho meu, né? Eu vou falar um filho meu porque eu não sou mãe de primeira viagem, eu tenho 4 filhos, e eu jamais vou permitir que um filho meu cresça sem princípios. Enquanto eu estiver viva, eu É melhor ele não crescer, né, do que ter princípios. Com certeza, eu entendi a vou frase. ensinar aos meus filhos o que é correto. Se eu conversar e não resolver, eu vou punir. Ah, mas foi violência. Ela tomou 6 sucos. Mãe, eu não quero mais. Tudo bem, minha filha, agora você vai parar e você vai dormir, tomar o seu banho e dormir. Cadê a violência? A violência está no ponto em que você quase deixou sua filha ir pro hospital. 6 sucos pra uma criança desse tamanho é difícil pra caramba do corpo absorver.
Suco só é bom tomado em quantidades adequadas. Ela não tem fígado, ela não tem estômago, ela não tem rins ainda de tamanhos apropriados para pegar e engolir 1,2 litros de suco tudo de uma vez. É a mesma coisa que se você pegasse e desse 5 quilos de vodka. É isso que eu tô falando. Isso é errado. Isso é agressão, de uma certa forma. Cara, os pais, eles não têm o mínimo de conhecimento. O mínimo. Cara, eles estão criando uma vida humana e eles não sabem nem o que pode, mano, levar de arrasta pra baixo o próprio filho. Vocês estão entendendo? Por isso que eu sou a favor de que só pode ter filho numeroso se fizer curso. E curso intensivo de 1 ano. Porque senão, numa dessa, é que ela teve sorte que a filha dela não foi pro hospital. Mas poderia ter ido e poderia não ter saído de lá. Cara, Eu gravo que a minha vida com pesado. meus filhos na plataforma Visível. Eu mostro lá o meu dia a dia. E quem me conhece sabe a mãe que eu sou. Então, eu não tenho medo, né? O professor disse que iria abrir uma denúncia no Ministério Público. Eu dou até o endereço da minha casa, se quiser, pro conselho tutelar vir aqui, porque eu não tenho o mínimo de medo de que seja investigado, que eu prove que não teve agressão nenhuma, não teve nada de vexatório. Foi um Tu fez um vídeo gravando, moça. Tu fez uma prova contra você mesmo. Não é possível que ela não consiga pensar 2 neurônios. Não é tipo, não tem nada. Você gravou a prova. Cara, será que ela não pensa que o vídeo que ela gravou é uma prova porque ela filmou isso acontecendo? Ela filmou ela obrigando a filha dela a passar por uma coisa que poderia, sim, ter levado a Bira a ser internada. Mano, não é possível que essa pessoa não tenha 2 neurônios pra pensar nisso. Porra, ela já tem 4 filhos. Não é possível que ela não pensou nisso. vídeo bem simples de uma criança mentindo e uma mãe corrigindo, somente, tá? Então, assim, eu vou corrigir quantas vezes for preciso. Não tenho medo de nenhum juiz vir avaliar, porque eles vão ver a mãe que eu sou. E isso é bom, tá? Eu não vou deixar os meus filhos crescerem sem princípios pra se tornarem adultos sem caráteres e irresponsáveis. Eu não vou deixar. Até porque numa dessas talvez seu filho não vá crescer mesmo. Ele vai não existir. Gente, pessoal, acho que a gente tá em 1500, né? Não é possível. Eu vou criar pessoas de caráter. Eu não vou criar pessoas que desrespeitem todo mundo na sociedade. Eu não vou criar pessoas que inventam mentiras. Pelo menos é a minha perspectiva de vida. Se eu não conseguir, vai ser Deus que vai dizer. Mas enquanto eu estiver viva, eu vou tentar. E eu tenho medo que talvez alguns dos seus filhos não fiquem vivos com esses tipos de coisas. De verdade. Enfim, galera, vamos lá. Antes de eu passar para o próximo vídeo, eu quero falar uma coisa, né? Porque ela ainda continua. Ela ainda continua. Essa mulher não tá satisfeita com o que ela fez. Ela não consegue ver que o que ela fez foi errado porque colocou a vida da própria filha em risco. Ela não consegue ter um mínimo de discernimento sobre isso. E aqui não é sobre você não corrigir o seu filho. Porque vocês têm, os adultos, eles têm que educar as crianças. Só que deixando elas livres do risco de morrer. Você pode educar uma criança sem colocá-la em risco de ir para o hospital e não sair de lá mais. E não é difícil fazer isso, galera. Acredite, muitas pessoas no Brasil foram crianças e cresceram sem esse risco. Não é algo impossível. E é muito problemático porque ela não consegue ver isso. É muito problemático porque para ela não importa se teve esse risco. O importante é punir para corrigir. Mesmo que essa punição seja a última coisa que ela vai fazer na vida com a criança. Isso é problemático e ela não abre espaço para entender. E ela ainda foi criticar ainda o professor, tá? Vamos lá falar sobre isso daqui. E sobre essa pessoa eu vou falar pela última vez, tá? Eu prometo. Eu não conheço, eu não sei de onde veio, eu não sei o trabalho dessa pessoa na internet, eu não sei o que funciona, como funciona. Eu não posso falar de uma coisa que eu não tenho propriedade para falar. Mas eu também não posso deixar que entre na minha cabeça uma coisa que eu não sou. A opinião de uma pessoa, sabendo quem eu sou. Gente, eu não vou me preocupar com isso em momento nenhum. De verdade. Esse cara, ele tá há 5 dias... Ou seja, o que ela tá querendo dizer aqui é: não importa se estão mostrando pra mim que o que eu fiz foi errado. Se eu acho que tá certo, é isso. Foda-se. Mano, o que custa você abrir a cabeça pra ver o que você fez? Não é difícil. Juro, eu realmente acredito que deveriam sim, acionar algum órgão. Porque, cara, isso foi uma punição que ela mostrou. Imagina o que as punições para corrigir os filhos que ela pode fazer sem mostrar. Porque parece ser algo inofensivo pela parte visual do que aconteceu. Só que, galera, uma criança, ela não tem todo o corpo formado. Ela não tem a mesma resistência que um adulto, sabe?
é perigoso. Se para um adulto 2 litros é muito, para uma criança 1,2 litro de uma vez é pior ainda. Não é porque visualmente não parece perigoso que não seja perigoso, sabe? Pensar um pouco. E ela não quer admitir que o que ela fez foi errado. Porque ela colocou a vida da filha dela em risco por isso. E ela não quer admitir. O que torna pior ainda, o que me faz colocar ela na mesma van de todos os pais que a gente tá falando aqui no último mês, que simplesmente estão criando seus filhos para não conseguirem conviver em sociedade, sabe? Imagina o que essa criança vai crescer. Ela vai ver alguém que mentiu pra ela, e daí, em vez de conversar com essa pessoa, ela vai pegar e punir assim do nada outra pessoa? Vai fazer ela beber 2, 3 litros assim de suco de uma vez? Porra, que tipo de educação é essa que o pessoal anda dando para os seus filhos no Brasil? Parece que a gente não, parece que as crianças estão sendo educadas para viver numa anarquia em que todo mundo vai ter que daqui a pouco andar com um instrumento ilegal na mão, sabe? Para que não haja nada de errado. Não é possível. Falando sobre a minha vida na página dele. Então, assim, o que eu deduzi, o que eu concluí sobre isso? Que ele está preocupado com a minha filha? Ele não está nem um pouco preocupado, porque em nenhum momento ele me mandou uma mensagem dizendo: você precisa de um psicólogo para sua filha? Você precisa de uma ajuda psicológica? Você quer... Querida, o que a tua filha não precisa é de ajuda psicológica. O que a tua filha precisa é de segurança judicial. Porque o que você tá fazendo é negligenciar. Se alguém tá falando sobre isso, querendo mostrar que você tá errado, e até agora você tá batendo que o que você fez foi certo, então, sim, nós estamos preocupados com a sua filha, sim. Mas não vai ser um psicólogo que vai resolver o problema, porque o psicólogo não vai retirar do ambiente a variável que mais importa, que é a sua consciência de que você não consegue entender que você colocou a filha da sua vida em risco. Isso nenhum psicólogo vai conseguir mudar. Gente... É isso, você quer aquilo, me conta como foi o vídeo, por que que aconteceu. Ele não perguntou nada, até porque por trás, gente, de tudo isso, tem uma história que talvez ele não saiba. Talvez não, ele não saiba. Ele não sabe de nada. Ele tá dando opinião aqui de uma coisa que ele não convive, que ele não conhece, entendeu? De um vídeo que ele viu editado e que ele acha que aquilo dali é aquilo e pronto, e acabou. Porque ele tem um monte de adolescente na página dele e ele tenta conquistar essas crianças em cima dos vídeos dele. Eu nem sabia que ele tinha essa petição aí contra a lei de celular. Eu nem sabia, eu não sei de nada. E depois eu fui olhar a página dele e entender um pouco. Eu não tô nem aí pro que ele defende, pro que ele faz, entendeu? Mas eu sei quem eu sou, eu sei a mãe que eu sou, eu sei a educadora que eu sou, tá? Porque eu também sou uma profissional. E ele tá, assim, achando que eu sou uma louca, que eu sou fazendo escarcéu, todos os dias fazendo vídeo, até com a filha dele, com deboche, pra ganhar likes, né, meu amor? Porque eu não tô fazendo por like. Imagina se não estivesse fazendo, colocar a vida da própria filha em risco para ganhar likes na internet não é por likes, né? Gente, sério, os pais do Brasil, eles precisam de educação midiática. Educação de como educar filhos. Saber o que pode matar ou não seu filho. Estão precisando urgente de um curso desse que seja obrigatório. Se eu quisesse, eu tava aqui todo dia fazendo um vídeo atrás do outro para ganhar visualização. E eu nem tô. Eu nem tô, porque não é o meu objetivo principal, tá? Mas sou... Já é o 5º ou 6º vídeo que ela posta. Imagina se ela estivesse fazendo ou não vídeo toda hora. Imagina, gente, não. Foram só 5, 6 vídeos, sabe, no período de 2 dias. É pouco vídeo, gente. Pô. Sobre essa situação em si dessa pessoa, eu comentei porque, assim, já tá feio, sabe? 5 dias falando só de mim e falando, falar. Quem tem boca fala o que quer, tá? Pra configurar um crime, precisa ser provado. Não é assim, não. Ah, eu denunciei, ela vai presa. E nananana, tá bom. Supomos que eu vá presa. E aí, eu tenho 4 filhos. Você vai criar, você vai cuidar, você vai dar o que eu tô dando pra eles, porque eu sei o que eu dou pra eles. Esse é um ponto que me deixa muito bad, gente, porque você vê que a pessoa, ela não tá de fato se importando com as atitudes dela perante os filhos. Ela só está se importando com o que ela acha certo. E ela não tá ali ligando, o que vai acontecer com os meus filhos? Ela tá se dizendo, tá bom, gente, me prende. Quem vai pagar pelos meus erros são os meus filhos. Tá entendendo? Ela não tá nem preocupada.
Ela nem está demonstrando preocupação. Cara, como é que pode? Inclusive, o meu filho mais velho, ele, meu Deus, mãe, por que esse homem tá falando isso da senhora? A senhora não é nada disso. Meu filho sabe, meu filho nunca apanhou. Meu filho é super educado, é um príncipe, tá? E a educação pra ele quem dá sou eu. E é a mesma que eu dou pra aluna, é a mesma que eu dou pros meus filhos, pros outros. Então, muito me admira, assim, a preocupação dele, que até agora não vi nada. Então, eu acredito que ele está querendo hype e tá conseguindo, né? Então, assim, cada um faz o que quer. Os demais, que quiserem comentar também a respeito, eu não me importo. Eu tô tendo muito mais apoio do que repreensão. Então, reforço que eu não sou a favor de violência, eu nunca pratiquei, nunca fiz. Eu só filmei eu obrigando a minha filha a beber uma quantidade de líquido que era perigosa para ela parar no hospital. Mas eu sou contra a violência. E eu provo isso para quem eu tenho que provar, que não é para esse professor. Não tenha certeza que eu não preciso provar nada para ele. Eu tava pensando também, sabe, na preocupação, assim, com a criança, com o adolescente, que é tão grande. Por que ao invés de ele estar há 5 dias falando sobre o mesmo assunto, sobre a mesma pessoa, por que ele não tá comentando daquelas crianças que foram envenenadas lá no Maranhão? Sobre também a criança que morre esses dias por causa da mãe? Porque não... É porque você teve a sorte da sua filha não ser uma dessas crianças, né? Cara, que deboche isso, sério. Ela não tá entendendo a gravidade do risco que ela colocou à própria filha. E ela não está se importando de entender isso. Ela só quer ficar no sentido, nossa, não, eu sou foda, eu sei o que é educar um filho. Cara, não mina. Qual que é o seu problema? É assim que você educa seus filhos? Pra que eles não entendam, tipo, alguém vai lá criticar eles e eles simplesmente falam, foda-se. O que eu faço é o certo, o que me importa é o certo, eu tenho toda a razão do mundo e eu não posso estar errado. Porra, mano, só piora essas coisas. Não dá hype, né? Não dá visualização, né? Essa parte aí não dá. Aí eu acho que... Conversar com os filhos, em vez de punir eles, também não dá hype, né? Mostrar você conversando com a sua filha não dá hype. Mas punir ela dá, né? Ficar tentando condenar uma mãe por causa de um vídeo é mais fácil. É mais conveniente, né? Existe uma investigação social. Existe um motivo para cada coisa. Existe uma investigação para saber se essa era realmente a intenção, humilhar, maltratar, violentar. Existe o motivo de saber o porquê que ela chorou. Eu tenho os vídeos completos sem estar editados, tá? Eu tenho o vídeo dela comprando o suco, que ela foi comigo pro mercado. Eu tenho o vídeo dela escolhendo os sabores. Eu tenho o vídeo, inclusive, minutos antes dela comprando várias outras coisas. E eu tenho o vídeo da gente dentro do carro falando sobre o vídeo que a gente ia gravar o vídeo. Então, assim, tá perdendo tempo. De verdade, tá perdendo tempo. Na verdade, tá ganhando like, né? Então é isso. Cara, desculpa, ela é muito... Isso, agora o sol veio na minha cara. Pera aí, galera. Tá, voltamos. Gente, tá foda, viu? Eu não consigo ver. Não, e tem mais, porque além de tudo... Vamos falar da pessoa da Isabela? Porque caso vocês não saibam, a Isabela, ela fala, né? Tipo, ela dá as opiniões dela, não sei o quê. Só que assim, parece que ela tá apoiando e eu não vi o vídeo, mas eu tô assim, gente, vamos lá entender essa história. Que pipipi, que popopó, porque a mãe não pode dar um monte de capo pra criança, porque trauma, porque vai tomar no olho do... Cara, que isso? Essa criança deu a sorte da mãe dela não se chamar mãe da Isabela. Porque se essa criança fosse filha da minha mãe, a minha mãe não ia só fazer tomar o capo, como a minha mãe ia botar chá de boldo junto do capo e ia falar, agora você vai tomar tudo. Ah, gente... Caramba, Isabelle, eu sempre ouvi as pessoas falarem bem de você, mas agora eu tô entendendo que, no final das contas, você acha que a mina tem sorte por não ter sido pior? Cara, realmente, a vontade do oprimido é se tornar opressor quando não há educação, né? Gente, pelo amor de Deus, vocês estão com o tempo. Isso não é educação positiva não, amor. É educação preventiva. Previne que essa criança cresça e não se torne uma arrombada. Ah, porque eu não sei o que é trauma. Que trauma é o caralho? Ela vai ter história pra contar, vocês podem ter certeza. Vocês podem ter certeza que ela vai crescer e vai lembrar dessa história e vai falar, gente, teve um dia... Igual eu lembro dessa história da minha mãe. Gente, teve um dia
que a minha mãe me fez tomar um monte de capo. Puta que pariu, gente. Depois desse dia, nunca mais eu abri a minha boca pra falar um A de mentira em relação à minha mãe. Depois desse dia, eu percebi que eu não podia inventar mentira dos outros. Porque se a minha mãe, que é minha mãe, hein, fez isso comigo, imagina se eu ficasse inventando mentira de gente que não ia ter amor por mim. Ah, gente, vocês estão cheios de tempo, cara. Ah, Mano, na moral, eu tô achando muito problemático. Eu achava que a Zambelli, ela tinha um pouco mais de senso crítico nessa parte, porque, porra, é uma coisa perigosa aquela quantidade de líquido pra uma criança tomar de uma vez. Aquela quantidade de açúcar, que aquilo lá é açúcar puro com líquido. Tipo, tá todo mundo desse lado achando que a criança tá ótima. Gente, foi um risco de vida. Por que que você não toma 3 litros de suco capo de uma vez, você que é adulto? Será que a Isabelle aguenta? Será que se ela tomar 3 litros de suco capo de uma única vez, menos de 20 minutos, será que ela vai conseguir aguentar e não ir pro hospital? Eu acho muito fácil as pessoas chegarem, ai não, mas é porque tem que educar mesmo. Tá, então por que que você não passa por isso? Será é só a criança que merece ser punida? Porque isso foi colocado em risco. Aqui eu nem tô falando de trauma, porque, de verdade, eu não acho que isso vai causar um trauma na vida da criança. Só que foi um risco de vida que ela correu. E parece que alguém não se tocou disso ainda. Ou algumas pessoas. mas é porque tá errado. A sua educação que tá certa, né? Que teu filho vai, faz, acontece, dá na tua cara, te xinga, mente pra você, pega o capo dele, rouba o capo dos outros. Aí tá certo, né? Mas a mãe que está ensinando que nunca, tipo, gente, vocês podem ter certeza que nunca mais essa garota vai mentir. Nunca mais. Quando ela pensar em mentir, a mãe dela vai falar: você tem certeza? Você lembra do capo, né? Você tem certeza? Não, mãe, peraí. Ah, gente, pelo amor de Deus, isso que é educação. Isso que é educação. Eu fico feliz com uma notícia dessa. Ah, porque eu não sei o quê, porque não é. Nossa, gente, o pessoal gosta de ser punitivo com criança, né? Credo. Gente, literalmente, as pessoas, em vez de elas querem acabar com a punição e começarem a tratar bem as próximas gerações, elas olham e falam, ai não, mas na minha foi muito pior. Eu falei, tá, mas só porque a sua mãe te tratou de um jeito ruim, você acha que tem que tratar também o seu filho e o dos outros desse jeito? Não tô entendendo. Porque os seus pais foram uns cuzões contigo, você acha que tem que ser cuzão com as crianças, com seus filhos? Gente, se for pra não mudar o mundo, a gente pode voltar pra 1800, sabe? Se o mundo tem que continuar da mesma forma, com todo mundo sendo oprimido, que tal a gente voltar pra época das opressões reais? Que eu tenho certeza que as pessoas falam que tem, nossa, foi muito bom, que meus pais fizeram, mas na hora, não foi. Na hora foi horrível. E eles só falam isso porque eles foram literalmente obrigados a acreditar nisso. Porque se eles tivessem poder de escolha, não seria. Assim, sabe quem vai continuar sendo mãe dessa menina quando esse hype passar? Ela. Sabe quem daqui a 10 anos vai continuar sendo mãe dessa menina? Ela. Sabe quem daqui a 20 anos vai continuar sendo mãe dessa menina? Pois é. Então ela sabe muito bem que amanhã ou depois pode dar uma merda. E hoje ela está evitando, fazendo com que a filha dela entenda que a vida não é brincadeira e que o mundo não é um morango, meu amor. E das duas, uma, quem critica ou não tem filho ou tá com o tempo pra caralho. É isso mesmo, tem que ser assim mesmo. E mãezinha, não liga não, porque quem tá te criticando não tá te dando R$1 pra você comprar o capo. Não tá te ajudando nem a comprar o capo! Caralho! E repito, gente. Cara, essa é a pessoa que todo mundo fala que é super compreensiva, que é muito inteligente e tudo mais, que em nenhum momento parou pra pensar que realmente a criança teve um risco de vida e ainda tá falando que tá certo? Cara, eu não acompanho a Isabela, mas eu sempre ouço vocês falarem bem dela. Isso aqui não é uma coisa nem um pouco legal. Tipo, não teve um minuto desse vídeo que ela parou pra pensar na parte realmente da saúde física da criança. Só tá pensando no que ela acha que é certo, desconsiderando todo o resto. Nossa, gente, eu achei que a minha perspectiva do que era a Isabela, ela foi por água a ralo com esse vídeo. Tomar no cu de vez em quando é formação de caráter. Um ser humano sem história é um ser humano indefeso. Escuta o que eu tô falando pra vocês. Duvido que essa menina vai ser feita de boba por alguém. Duvido. Deixa ela e a mãe dela e o capo. Nossa, gente, decaiu muito a minha visão com a tia da Isabela. Inclusive, eu vou pegar aqui de novo, porque ela teve outro vídeo dela falando, mas eu realmente decaiu bastante. Nossa, eu tinha uma visão porque amigos meus vêm, só que agora eu tô tipo meio, talvez não seja tudo isso que meus amigos falam, não. Porque você não pensou na saúde física da criança, só tá pensando que nem a mãe da criança
na sua visão de mundo, desconsiderando o risco físico, saúde? Nossa, gente, não. Agora uma coisa muito importante, tá? Olha como ela tá querida com esse cabelo. Ah, mas não era isso que eu ia falar, não. Uma coisa muito importante agora, gente. Opiniões divergentes existem, ok? Tá? É uma coisa aqui muito importante. Que vocês estão me marcando, falando que, ai, Bela, tem um monte de gente discordando de você e tudo mais. Gente, minha melhor amiga discordou de mim, que é a Biazinha. Ela fez um vídeo discordando completamente do que eu falei da menina do capo. E, gente, tá tudo bem, ela vai continuar sendo uma grande gostosa, minha melhor amiga, eu vou continuar amando ela pra caralho, etc. Mas não é nem isso que eu ia falar em si. Mas é uma coisa muito importante, gente, vamos lá. Não se importem com pessoas que falam coisas sobre você e que não conhecem você. Ok? Isso serve pra gente que cria conteúdo também, mas serve pra um combo, né? Porque até de criança eu fui chamada. Sim, que apoia tortura de criança. Pois é. Aí vocês acham que eu, dentro da minha casa, vou deixar a pessoa me perturbar? Eu dentro da minha casa! Tá entendendo, gente? Isso não serve só pra quem trabalha na internet, não. Isso serve pra tudo, ok? Às vezes você tá no seu trabalho e uma pessoa falou uma coisa sobre você que não é verdade, que é uma mentira sobre você. Aí você vai ficar triste, sem comer, sem beber água, sem dormir, sem nada, porque uma pessoa falou uma merda de você. Meus amores, cada um tem sua opinião. Pessoas que eu amo discordaram de mim. Fabi Bubu, Andressa Kerry, não. Aí eu vou odiar elas por causa disso. Eu vou falar que elas são, meu Deus, vou continuar amando elas, vou continuar seguindo elas, vou continuar amando o conteúdo delas. Gente, a vida é feita de opiniões divergentes. Eu tenho os meus motivos pra falar o que eu falei e elas têm os motivos delas pra falar o que elas falaram. E é isso, sabe? Tipo assim, é sobre isso e tá tudo... Gente, uma outra coisa muito importante aqui que eu tenho que pontuar, tá bom? Que falaram assim, porque você é uma traumatizada, teve uma infância de trauma. Não. Gente, não tive uma infância de trauma, tá? Vamos pontuar aqui algumas coisas. O máximo Não é o que que meu pai fez parece. foi confundir o melocotão com o diabo. Não foi o que parece, tá? Porque pelo jeito que você falou nesse vídeo aqui, Isabela, você deu a entender, e você deu a entender, tá? Não vem com essa não. Você deu a entender que você achou certo que tem que fazer isso mesmo, porque se fosse a sua mãe seria muito pior. E caralho, se colocar a vida dessa criança em risco já não é ruim, você deu a entender que é pra ter medo, assim, dos seus pais. Tá? Pensar que eu E tive aí eu um cresci desse. e tal, transformei isso numa história, porque de fato, tatuei até o Elô no meu braço. Coloquei até nome de discípulo nele pro meu pai não jogar fora. Chamo ele de Tiago. Pois é. Mas os meus pais começaram a me traumatizar mesmo na adolescência, tá bom? Com 17, 16, que eles descobriram que eu tava ficando com mulher, ok? A minha infância não teve trauma, tá bom? Começou na adolescência. Então, quem quiser falar aí que eu sou traumatizada, fala da adolescência. Bota o marco histórico certo, tá? Mas depois ficou tudo bem, que eu também saí de casa cedo e tal, fui viver minha vida. E hoje tá tudo ótimo, tudo maravilhoso, tá? Então, quem quiser falar que eu tenho trauma, vamos botar o marco histórico. Ou seja, você não teve trauma, você teve uma infância boa, mas apoia a possibilidade de criar traumas em outras crianças. Por causa da razão de educar. A gente não tá melhorando. Certo, beleza? Foi a partir dos 16, 17. Mas suave, gente, você já tem mais de 10 anos, já tô com 28, quase 30, então tá suave. Então, gente, no mais, o que eu quero falar pra vocês as pessoas muitas vezes vão te odiar e vão te amar pelo mesmo motivo, sabe? Opiniões divergentes existem. Não se importem com pessoas falando absurdos sobre você que não sabem nada sobre você, sabe? Não sabe nem a idade que tu começou a ter trauma, porra. Entendeu? Teve uma até que falou assim, você fica apagando os comentários divergentes. Gente, vê se eu tenho tempo. No máximo, se você me ofender, eu vou na tua DM, eu vou te esculhambar. É o máximo que eu vou fazer. Agora, ficar apagando comentário por comentário de quem diverge de mim, gente, meu Deus do céu. Eu ia ter que ter tempo pra caralho. A minha idade... 28 anos não ia dar pra eu apagar comentários de todo mundo que diverge. E por falar em trauma, sabe uma coisa que me gerou trauma mesmo? Essa tatuagem. Gente, eu juro pra vocês, essa aqui nas minhas costas, nunca mais eu tatuo minhas costas. O lugar pra doer. Olha, gente, sabe o que me deixa mais, assim, irritado com essa história e até decepcionado é que ninguém tá de fato se importando com a criança em si. Tanto a mãe quanto a Isabela, que até agora, que a gente viu, só demonstraram nos vídeos que elas se importam com o que eu acho certo, é isso e foda-se. Pode discordar, mas é o que eu vou fazer se eu acho certo, sem considerar os riscos que a criança teve. Então, no final, não é a criança que as pessoas estão olhando e estão defendendo, estão... nada. Tipo, a criança, ela virou simplesmente um mero objeto que... mesmo que ocorra risco de vida, se eu acho que é certo, porque a minha mãe me educou assim, porque eu acho que tem que ser assim, foda-se. Vai correr o risco de vida. Porque o que importa é ter a razão e não olhar, porque realmente poderia ter acontecido.
essa criança virou um objeto nessa história toda. E no final, como a mãe mesmo disse, naquela quase que ameaça, porque, mano, me soou muito como uma ameaça aquilo, pública. Se a polícia vier atrás de mim e eu ter que pagar por isso, quem vai sofrer são os meus filhos, porque ninguém, nem a própria mãe, tá deixando claro que tá se importando ali. Basicamente, utilizou os filhos como um escudo. E também a Zambelli, olha, eu não via conteúdos quase dela nunca. Mas depois dessa, eu percebo que também é uma opinião que não considera a criança, e sim só considera a visão de ter razão. Enfim, daí a gente vai ter, gente, a Fabi Bubu, que também comentou. Vai ser essa. E depois a gente vai ter a Andressa Kerry, que elas vão ter outros pontos de vista. Eu não vi os vídeos, porque... Nossa, eu não achei que eu ia me irritar tanto com esse tema, porque eu achei que essa é uma coisinha bem blé. Ah, é um bagulhinho de nada. Só que no final a criança realmente correu risco. Eu pensei que ela tinha tomado 2, 3 cabo, mano, 6 do nada. Porra. Mãe que fez a menina tomar um monte de suco capo. Assim, né, galera? A menina mentiu dizendo que não que era o sonho dela, que a mãe dela não comprava. A mãe dela foi lá e falou: pois muito bem, agora você vai tomar esses 10 sucos. E tem muitos vídeos na internet batendo palma, legal. Isso é patético, obviamente. É uma educação tradicional. Minha mãe já fez isso comigo, de fazer vergonha. Tipo, ela não gosta de comer isso aqui. Chega na casa dos outros, come. E eu não vou nem aprofundar no que gera de trauma. O ponto é o adulto querer fazer a criança passar por aquilo. E os outros batendo palma e achando legal. E é só você pensar assim. Isso também é um ponto bem legal dizer aqui, legal que ela apontou, que é, gente, tem uma coisa na psicologia de cuidar de filhos, que quando psicólogos eles vão ver, né, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o que o pai e a mãe fez teve como intuito realmente causar uma diferença na criança ou só sentir um sentimento bom de vingança? Porque tem muito disso, tá, galera? Principalmente em educação tradicional, punitiva, os pais, eles não punem pra educar, eles punem porque aquilo reforça o sentimento deles de olha como eu estou certo, ai, que sentimento bom. E isso é muito comum, tá? Até hoje, e pelo visto mais comum do que eu imaginava, isso é algo que existe. Então, em grande parte das vezes, a punição mesmo que os pais aplicam não tem a ver com educar os filhos, tem mais a ver com eles se sentirem certos, de fato. Assim, que outro ser humano eu faria passar por isso se não fosse uma criança, que eu acho que eu mando, que tudo mais. Porque não é sobre o porquê que a criança mentiu, é sobre o que ela fez você passar, né? Então, é sempre sobre como a mãe se sentiu. E assim, eu faço esse vídeo mais pra desabafar também, porque não adianta, as pessoas gostam de ver criança, ó. Duvido que se a sua Exato. irmã, se seu marido, seu namorado fizer qualquer coisinha do tipo, você vai agir dessa forma. Você vai chegar em casa e falar assim, por que você falou aquilo? Ué, mas não é você que falou que não gostava, não é mesmo? Agora, o que ela poderia ter feito é pegar a tia e falar, não, querida, vem cá. Você vai contar a verdade pra sua tia. Você vai falar assim, que eu compro esse suco, que você adora. Que história é essa de que nunca tomou suco? Esclarecer as coisas. Agora, realmente, gente, a palavra é humilhar a criança, fazer ela passar por aquilo e tomar um monte de suco. Tá aprendendo o quê? E é sempre sobre o que você sentiu e não a criança. Mas na vida, na internet, não adianta. Educação positiva e respeitosa, ela só existe aqui no TikTok. Como eu já disse, são pouquíssimas pessoas que vão realmente se importar e analisar essa situação. Eu tô incomodada com como faz eu parecer, eu me sentir, ou sobre por que a criança teve essa atitude. Porque se você pensar no porquê a criança teve essa atitude, você não faz ela tomar 10 suquinhos, né? Eu não vi muitos vídeos a respeito. Você não grava, você não posta na internet pra ganhar likes, porque aquilo não foi sobre educar a filha. Foi só pra mãe ganhar palco. E ganhar palco colocando a vida da filha dela em risco ainda. Porque, né, a maioria são pessoas debochando e tudo mais. E o ponto sempre é sobre fazer a criança passar por aquilo. Achar que você pode tudo com as crianças. Se não for dessa forma, ela não vai aprender. Os adultos não estão aí fazendo e acontecendo e ninguém dá esse tipo de lição pra eles. Enfim. Eu acho sempre muito fácil vir aqui ditar regras de educação positiva e educar com respeito, tá? Eu acho muito fácil vir aqui e falar. Só que não é difícil também fazer uma análise de se colocar no lugar do porquê eu estou fazendo essa criança tomar esse montão de suco. Não tem a ver com a atitude da criança, tem a ver com como você se sentiu. E é isso que a gente não pode fazer. Não pode pegar e aplicar qualquer castigo na criança
por como ela fez a gente parecer diante daquela situação. Você tem que analisar por que a criança fez isso. Ela achou engraçado? É um traço de personalidade dela? Fazer ela tomar 1 milhão de sucos não resolve. Só vai fazer você se sentir melhor no sentido, ei, eu mando, eu sou a mãe, entendeu? Não vai fazer isso aqui na minha casa, não. Vou provar um ponto. E qual é o ponto? Que você manda, porque a criança não aprendeu nada, né? É só, tipo assim, vou Exato. pensar antes de fazer, porque senão vou ser humilhada. Fala da mãe. Exatamente. Pior que foi exatamente isso, não tem outra explicação. É só isso. Literalmente é só isso. A criança não aprendeu nada, a criança correu risco de vida e no final só serviu pra mãe se sentir superior de alguma maneira. Eu mando nessa merda. Foi só pra isso. E o último vai ser a Dressa Carey, mas antes disso, por favor, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você tá achando dessa história toda. Porque eu achei que ia ser um videozinho, nada demais, não sei o quê. Só que, sério, eu não entendo por que as pessoas têm filhos. A mulher já tem 4 filhos e até agora, pelo visto, ela não aprendeu a diferenciar a sua vontade de se sentir superior perante uma criança e como educar a criança para que aquilo tenha algum efeito nela de forma benéfica no futuro. Me fala o que vocês acham. Gastou uma grana pra fazer tua filha tomar um monte de caixas de suquinho cabo, por quê? Uma grana também não, né, gente? Vamos com calma, Dressa Cat. Isso daí custa o quê? R$4? Não é tanta coisa assim, não. Só porque ela mentiu na frente da tia e aí a mentira dela te colocou numa situação de constrangimento? Então não era sobre a criança, é como você se sentiu, certo? Vamos para um cenário assim hipotético. Se fosse um macho inventando ou mentindo sobre você na frente das outras pessoas, você chegaria em casa, você vai, mas por que você falou assim na frente de fulano de tal, de ciclano e beltrano? Ué, por que você tá mentindo dessa maneira assim na frente das pessoas? Não iria fazer o cara, né, tomar não sei quantas caixas de suco. Desculpa, na minha opinião, isso não te faz uma super mãe, que tá super educando a sua filha, que está super dando uma lição de moral. Com isso, você vai fazer com que sua filha tenha uma total aversão a você. Agora, pode ser que ela não demonstre tanto. Mas lá na frente, quando chegar na época da adolescência, na época onde as pessoas, onde os adolescentes estão descobrindo coisas, não vai. Gente, só um ponto interessante também, tá? Eu tinha pensado nisso, mas eu tava esperando alguém entrar nesse assunto. Essa criança supostamente mentiu, porque eu também, né? Eu só posso julgar o que a gente vê, não o que acontece, mas ela supostamente mentiu. Você acha que ela, sabendo que o que acontece é ter punição da mãe, ou seja, que a mãe ela vai puni-la por qualquer coisa, você acha que quando ela virar uma adolescente e ela e ela fazer alguma coisa ou sentir alguma coisa no corpo, ter todas as mudanças da adolescência, tal, sentimentos, você acha que se ela sentir, pensar por um segundo assim, que talvez a mãe dela não vai gostar do que ela vai perguntar, do que ela vai falar que ela quer, do que ela gosta, do que ela deseja acontecer, sei lá, que ela pegou, beijou tal menino, tal menina, será que se ela mínimo de dúvida se a mãe vai gostar ou não, ela vai ser aberta com a mãe, ela vai confiar na mãe, ou ela vai mentir mais pra esconder, porque ela vai ter mais medo da punição que a mãe vai dar do que acreditar que ela pode confiar na própria mãe pra ela entender coisas novas que estão acontecendo, que são super naturais, que todo adolescente passa. Então, né, fica essa dúvida. Eu apostaria nela começar a mentir de forma melhor e esconder também as coisas de forma muito mais eficiente. Porque essa mãe não tá dando abertura. Ela tá mostrando o quê? Se eu não gostei, punição pra você, querida. Não vai ser a você que ela vai, de fato, perguntar as coisas, porque ela vai ter um receio. Ela não vai mais te ver como uma amiga na qual ela deve confiar os seus segredos, etc e tal. Porque a sua preocupação é mais em mostrar, eu sou sua mãe aqui, quem manda sou eu, bibibi, a minha honra perante as outras pessoas, do que de fato dizer para sua filha. Mentir na frente das pessoas é feio e é errado. Com uma conversa muito mais franca. Com uma conversa que fizesse com que ela se sentisse constrangida em ter feito algo de fato que não foi legal. E o constrangimento é diferente, porque você ainda tá apontando uma câmera de celular, mostrando ela naquela situação vexatória. Fala pra mim,
Como que ela vai depositar 100% de confiança em você? Ah, mas esse pessoal da internet opina muito em cima de um vídeo, em cima do que você não vive 24 horas. Meu amor, eu já passei por situações constrangedoras como essa, justamente porque minha mãe, ela vem com essa educação raiz muito tradicional, né? E aqui eu vou falar o que eu já falei nos outros 2 vídeos de pais, que são, olha, o suprassumo do que não fazer com seus filhos. Você postou porque você quis. Ninguém posta nada na internet de graça. Você postou sabendo que ia alguém falar algo. Então, a hora que você postou, você assinou o termo da internet de que sim, a gente pode julgar o vídeo que você postou, tá? Já tá, mano, tá horrível essa desculpinha de ai, mas você só tava num recorte. E daí? Quem postou o recorte foi você. Quem sabia que ia acontecer isso era você. Então para com esse negócio de ficar dando desculpinha. Vocês não podem julgar, a gente pode sim. Pode sim. Nós estamos julgando porque você aceitou de livre e bom grado, que ninguém te obrigou a fazer aquilo, postar na internet pra gente julgar. Ah, me poupa. Faz merda e depois ainda vem com essa desculpinha esfarrapada. A base da senhora Rochelle. E eu tenho uma total propriedade de fala acerca disso, porque hoje eu tenho uma certa aversão de companheirismo em relação à minha mãe. Meu pai nunca foi muito de bater, né? E aí minha mãe chamava meu pai de manso, porque ele não nos corrigia da forma que minha mãe corrigia. Pode ver, eu sou bem mais próxima do meu pai. Eu tenho mais liberdade de brincadeiras, de conversa com ele em relação à minha mãe, justamente porque até hoje, eu mesmo com 30 anos nas costas, acho que ela vai quebrar, né? Que nem ela fez uma vez, ela socou um frasco de margarina na minha cara. E era reiteradas frascadas assim, só porque eu falei, eu não quero margarina. Tá bom? É isso, e forte abraço. Ai, gente, nossa, o vídeo ficou longo hoje, hein? Acontece. Me falem o que vocês acham. No final das contas, todo mundo só quer ter razão. Só que ninguém se importou de fato com a criança. Nem a própria mãe, nem a Zambelli, nem a coisa, porque a criança nessa história toda virou um objeto em que ela teve um risco de vida, porque era uma quantidade de líquido e açúcar que, caso você não saiba, o que muda se algo é saudável e é venenoso é a quantidade daquilo que você dá para o corpo que consegue, né, nutrir aquilo, consegue lidar com aquilo. A quantidade que ela teve foi absurdamente. Era uma quantidade que poderia, sim, transformar aquilo em veneno para o corpo. E ninguém se importou com a criança. Todo mundo só se importou com os sentimentos que você tem. Talvez a Andressa Cat tenha tido um pouco mais de se importar com a criança, mas ainda assim, é muito mais por uma identificação que ela tem, porque ela passou. E não porque ninguém pensou de fato, cara, a gente tá educando a criança mesmo e protegendo ela, ou a gente só tá querendo ter razão na história? E é com essa treta horrível que a gente finaliza esse vídeo.